A atmosfera espiritual está forte aqui, meus irmãos. Quem chegou aqui gelado vai sair daqui incendiado pelo poder do Espírito Santo. Se você não deu um glória ainda, você está correndo o risco de sair daqui queimado. Então é melhor tu começar a se envolver, abrir essa boca santa que Jesus te deu, para se encher de glória, de graça de Deus nessa tarde. Filipenses 3, nós iremos ler 3 versículos, meus irmãos. Versículo 12 ao 14. Quantos irmãos procuram, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Agradecer a Deus pela vida do pastor, mesmo na sua ausência, pastor Manuel Tavares e irmã Célia, por sempre nos receber muito bem aqui em Pedras de Fogo. Louvar a Deus pela vida da irmã Ziza, que dirige o ciclo de oração aqui em Nova Aurora. Irmã Ziza é uma mãe que Deus nos deu aqui em Pedras de Fogo. E eu digo, estamos juntos para pelejar, para orar, para guerrear mesmo. Cheguei em João Pessoa de 2 da manhã, mas a gente está junto aqui à tarde, disse irmã Ziza, e vai dar certo. Deu certo, irmãos, para chegarmos aqui. Eu louvo a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a irmã Ziza, sua família, todas as irmãs dirigentes, cooperadoras de círculo de oração aqui em Pedras de Fogo, mulheres de oração que também nos recebem muito bem em suas congregações. Deus abençoe grandemente as senhoras, as irmãs de Cupsura, irmã Socorro, uma bênção de Deus, pastor Vicente. Eles foram para o nosso casamento. Nós nos conhecemos faz tempo, né, pastor? Já tem uma história já, uma bênção. Eu tenho a honra de tê-lo como amigo e como um pai também espiritual. Deus abençoe o pastor Vicente, irmã Socorro, os demais obreiros, irmão Vicente, dirigente da congregação. Felipe é um amigo nosso, grande pregador do Evangelho. Uma bênção, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de Felipe. Estudamos juntos ali no CETAD por um pouco de tempo, mas para afirmar uma amizade duradoura. Eu louvo a Deus pela vida de Felipe, sua família, todos os irmãos obreiros aqui presentes. Está conosco também, meus irmãos, o Roberton, esse rapaz aqui animado. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Jesus levantou para nos ajudar, ele, sua esposa irmã Andresa, quando podem, sempre estão nos acompanhando, ajudando aqui na mídia, intercessor. Já nos conhecemos há quase 10 anos já. É um amigo que Deus nos deu. Deus abençoe grandemente Robert, sua família, e a minha esposa, irmã Jaqueline, em nome de Jesus. Ela colocou um vestido azul, aí eu coloquei uma gravata azul também, né, irmã Jaqueline? Para combinar com a irmã Jaqueline, meus irmãos. Né? Eu estou feliz, meus irmãos, estou alegre, porque eu cresci no trabalho de círculo de oração. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra, queridos. Quem achou o texto, diga amém. E o porteiro que me recebeu, pensa num porteiro animado, rapaz. O porteiro daqui de Nova Aurora é animado, viu? Deus abençoe o porteiro. Qual o nome dele, irmãos, o nome do porteiro? Irmão Antônio, Deus abençoe, irmão Antônio. Em nome de Jesus, está ali na portaria. Vamos ler a palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Filipenses 3,12. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Repitam comigo, uma coisa faço. Muito bem. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Mais uma vez, repita comigo essa palavra. Diga comigo. Alcançar, avançar e esquecer. Mais uma vez. Alcançar, avançar e esquecer. Agora diga para alguém, você vai alcançar, você vai avançar e você vai esquecer. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero falar sobre as certezas do crente. As certezas do crente. As certezas do crente. A carreira cristã, irmãos, ela é marcada por dificuldades. Quem concorda diz amém? Quem pensa que ser crente é mar de rosa, entra em um campo minado, sem sabedoria e muito menos com maturidade. A caminhada cristã, meus irmãos, é um campo minado que nós só conseguimos ultrapassar esse campo com o discernimento do Espírito. Até Jesus voltar, você vai correr risco de ser bombardeado.
Então eu estou pensando com os irmãos desse texto, em que sentido? Porque a igreja de Filipos era uma igreja que marcou o ministério de Paulo, porque foi uma igreja que cooperou muito, era uma igreja que semeava na obra missionária, era uma igreja que expressava o poder da comunhão, mas era uma igreja que sofria pressões, tanto de perseguições de heresias, como do sistema da época. Mas vemos que mesmo dentro deste campo minado, a igreja de Filipos, os crentes em Filipos, avançaram na convicção espiritual. Você percebe que quando Paulo escreve a igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 6, ele diz que Deus começou uma boa obra e ele iria aperfeiçoar aquela obra. Foi a obra de salvação que alcançou a cidade de Filipos, e através da obra da salvação que foi liberada sobre eles, o evangelho chegou e gerou transformação de vidas. O misticismo religioso agora estava dando espaço à expansão do evangelho, à propagação do evangelho. Por isso que Paulo fala sobre esta obra que seria aperfeiçoada. Depois vocês percebem que Paulo fala sobre as suas prisões, que serviam de combustível para a igreja. Paulo, escrevendo para os crentes, estava dizendo o seguinte: as minhas prisões, os meus sacrifícios, as perseguições que eu sofri por amor e pela causa do evangelho de Cristo, estava gerando nos crentes um combustível, ou seja, estava motivando os crentes a permanecerem firmes na fé e no evangelho de Jesus Cristo. Agora escute-me bem, meus irmãos, imagine alguém vir até você dizer que está preso pela causa de Cristo e isto lhe motivar em pregar sobre Cristo. Porque a visão da igreja primitiva, diferente da visão de muitas igrejas na atualidade, não era se apegar com as coisas da terra, não é verdade, irmãos? Percebemos que muitas pessoas têm perdido a visão espiritual das coisas, se apegando a cargos, se apegando a status social, e está se esquecendo da visão espiritual, daquilo que se refere ao céu, ao mundo espiritual. Então percebemos que a igreja de Filipos nos traz uma orientação. Se quisermos progredir em Deus e avançar com poder, precisamos nos envolver mais com aquilo que se refere ao espiritual. Quem diz amém, meus irmãos? Então entendemos que a igreja crescia porque o espiritual era prioridade. Depois que Paulo discorre acerca disso, ele vai exortar a igreja, orientá-los acerca de maus obreiros, de más influências, para que não viesse contaminar o corpo de Cristo. E por fim ele vai encerrar o capítulo 3, falando sobre avançar, falando sobre alcançar e falando sobre esquecer. E tudo isso gira em torno do alvo, porque todos nós vivemos com um propósito. E qual é o propósito da igreja, meus irmãos? Nos encontrarmos com Jesus Cristo, sermos arrebatados, não é verdade? Antes de acabar o trabalho aqui em Nova Aurora, a trombeta pode tocar e nós podemos subir. Quem acredita que isso ainda pode acontecer nesta tarde? Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Então o alvo da igreja é o céu. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, é o seguinte: eu tenho uma orientação para dar a vocês. Vocês vão avançar, vocês vão alcançar. E por que, Thales, você falou sobre esquecer no final? É porque o esquecer, meus irmãos, eu vou fazer uma aplicação agora invertida. O esquecer, ela vai gerar em você a capacidade de viver o novo. Porque o esquecer vai lhe dar a capacidade de fechar os olhos para traumas do passado, para coisas que você carregou por décadas antes de aceitar a Jesus como Salvador, que lhe impedia de ter acesso ao céu e às coisas espirituais. Por isso que Paulo fala sobre esquecer. O esquecer é necessário. E eu quero aplicar nessa tarde para você. Deus vai fazer você se esquecer de algumas coisas. Você pode dizer para alguém: hoje é tarde de você se esquecer. Eita, machandarema. Se você carrega as cargas pesadas do tempo passado para o seu presente, você vai adoecer a sua vida espiritual no hoje e vai prejudicar no amanhã. Então, eu quero pensar com os irmãos nisso. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, perdendo o alvo,
Porque estão trazendo aquilo que aconteceu atrás para o tempo de hoje. Pessoas que dizem assim, eu perdoei aquela irmã. Mentira, hipocrisia, de boca para fora. Quando vê ela, parece um boi bravo, fica rangendo, dando baforada. Hoje à tarde você hoje não é tarde de você dar baforada, não. Hoje é tarde de você olhar para ela e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Iremos subir para o alvo. Então vemos, irmãos, pessoas viverem na hipocrisia na igreja, às vezes até canta, não é verdade, irmãos? Se você estiver perto dela na igreja, na hora que o mistério começa, você corre o risco de levar uma pancada na testa, né, irmão? Porque corta laço e aquela agonia. Mas quando vê alguém, se pudesse, matava. Esqueça! É o que Deus manda dizer agora no início da aplicação da mensagem. Você agora é uma nova criatura. Você não pensa como antes, não. A sua mente foi transformada. Você não diz que é crente. Então a sua mente ela é transformada porque o Espírito Santo nos regenera. É a função do Espírito nos regenerar. Então eu percebo que tem muitas pessoas perdendo o propósito, pastor Vicente, porque estão trazendo o que está atrás, coisas passadas, e fica remoendo. Eu vou entregar tudo hoje, mano. Eu só dormi 5 horas, mas parece que o cansaço passou. Estou sentindo graça de Deus aqui. Você fica remoendo. Aquela agonia. Aconteceu, você levou, alguém fez com que você levasse uma topada 35 anos atrás. Aí você passou o tempo e fica, rapaz, quando eu lembro de tu, eu só lembro daquela topada, né? Eu não esqueço quando tu me empurrasse e eu tropecei o pé naquela pedra. Eu estou falando numa linguagem para todo mundo entender. Esqueça. Você não disse que perdoou? Porque tem coisas que estão atrapalhando a vida de muitos crentes, irmãos, porque é culpa dele mesmo. Aí às vezes coloca a culpa na dirigente, na coordenadora, no pastor da igreja, no pregador que prega, no cantor que canta, no porteiro que abre a igreja, porque ele está doente. Aí Paulo orienta os crentes em Filipos para que vocês não adoeçam espiritualmente, para vocês alcançarem e avançar. Entendam? Esqueçam as coisas que para trás ficam. Eita, é tarde de cura aqui nesta tarde. Eu estou sentindo Deus aqui. Vou liberar esta palavra. Há uma cura interior sobre ti. O Espírito está liberando. Tem coisas que tu vai pensar e não vai vir mais a ira no teu coração. É o que Deus manda te dizer. Palavras que te feriram, palavras que te magoaram, palavras que te humilharam, palavras que abaixaram a tua autoestima, a tua moral. Tem coisas que tu vai lembrar, vai até lembrar, mas a dor, tu nem vai mais sentir, porque a dor vai ser esquecida. O sentimento de ódio vai ser esquecido, porque vai servir de testemunho para tu orientar alguém no teu caminho. Receba o tratamento de Deus aqui em Nova Aurora. Agora sintam o Espírito tratando com a tua estrutura espiritual. Vai haver reconciliação. Meu Deus, que mistério é isso? Vão orando aí, eu vou entregar do jeito que Deus está mandando aqui. Vai haver alguém pedindo perdão a você por esses dias. E é alguém que te fustigou demais, e você vai ter que parar para sentar e ouvir a situação. E tu sabe que o teu gênio é forte, tu vai querer falar. Mas Deus vai criar uma situação. Tu está entendendo a linguagem do Espírito? Deus vai criar uma situação para você se deparar com algo para se resolver. E não vai demorar muito, vai ser o mais rápido possível. Porque tem coisa maior para Deus revelar ainda e te mostrar no teu ministério, na tua casa. Mas para isso Ele vai configurar um negócio que está desconfigurado. Vai ter que esquecer essa dor da casa. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesta tarde. Eu vejo a mão de Deus mexendo as peças. Pensas tu que a peça que está distante, Deus não aproxima, não é? Esquecesse que Deus é Deus de monte, mas também é Deus de vale?
Ele é Deus de perto, mas Ele é Deus também de longe. Mas não tem como chegar, está do outro lado, não tem problema. Alguém vai pegar o telefone e vai ligar para você e vai se resolver. Eu vou entregar do jeito que Deus está mandando. Vai haver paz entre os teus filhos e entre a tua casa, diz o Senhor. Você tem alguns minutos para glorificar a Deus, glorifique a Deus. Nós estamos em um trabalho de ciclo oração, e ciclo oração é trabalho de guerra. Só quem tem mão para levantar começa a adorar, porque o mundo espiritual começa a se movimentar na região de Nova Aurora. Demônios que geram intriga, demônios que geram problema, demônios que geram divisão. Deus diz nesta tarde, serão dissipados pelo poder da palavra aqui nesta tarde. Está abrindo, está abrindo, está abrindo. Comissão de copissura está se abrindo o céu para liberar a resposta. Comissão de pedra de fogo está se abrindo o céu para liberar a resposta. Coordenação, o céu está aberto. Obreiros, o céu está aberto, 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 aberto. Os irmãos aí fora, o céu está aberto. Adore a Deus, porque vai ter reconciliação. Sintam a presença do Espírito lhes dominar. Agora, quem é batizado com o Espírito Santo, abra a boca para ser renovado em língua. A pressão de Satanás não vai tirar o canto da tua boca. Adore e aproveite o azeite de Ezel que está descendo na tenda. Aqui nesta tarde, recebe renovo. Olha os cânticos espirituais voltando para a tua boca nesta tarde, mulher, porque tu vai voltar a ter banhos. Perdoa. É voltar a dormir melhor. Teu travesseiro parece de pedra. É 10. A partir de hoje, contempla a paz no Espírito na tua casa. Tu vai dormir, vai deitar a cabeça no travesseiro e vai sentir descanso. Eita, mas que mistério de Deus aqui nesta tarde. Às vezes tu entra dentro do teu quarto, parece um campo de guerra, é uma agonia. É uma sensação de sufocamento. Às vezes tu vai se arrumar para vir para o culto e aquela voz dizendo não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas o Espírito está te dando força na tua estrutura para tu esquecer. E tu vai avançar. Há um vento do Espírito aqui. Quem não for batizado, vá dando glória, porque Jesus pode te batizar aqui nesta tarde. Eu estou sentindo que o céu está aberto aqui entre nós. Receba paz para dormir, diz o Espírito. Cante. Eita. Meu Deus. Mas Thales, por que eu preciso esquecer? Para avançar. Como é que tu vai avançar se tem uma corda presa no tronco, num toco? Tem que cortar a corda.
Estou pregando uma linguagem para todo mundo entender. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Não tem como você avançar com amarrado numa corda no tronco. Não tem como. Meu Jesus. Mas Jesus quebra tronco velho. Você sabe o que é morão aqui? Sabe o que é morão? Pronto. O que é um morão diante da mão de Deus? Entendes tu? Meu Jesus, que negócio é esse, meu Deus? E o morão é grosso e é velho. Mas Deus só basta olhar, meu amigo. Seus olhos como chama de fogo consome tudo. Tu crê que o fogo de papai está consumindo um morão que é velho? Irmãos, eu estou me sentindo maneiro aqui nessa tarde. Maneiro. Porque o fogo vai pegar o morão, vai queimar ele todo, irmão. Até a parte da madeira do tronco do morão que está embaixo, que ninguém vê. Antigo! Vai queimar a corda. Recebe liberdade para tu avançar aqui nesta tarde, meu Deus. Eita, racica, mas. Vamos correr por causa da hora. Tem coisa que é você que impede. Tem coisas que é o mundo espiritual que impede diretamente. E tem coisas que ele vai usar pessoas para lhe impedir de avançar. O esquecer, você que tem que fazer. Faça a sua parte. Diga comigo, eu vou fazer minha parte. Eu vou esquecer. Só que nós não podemos esquecer que existe um mundo espiritual que está em pleno dinamismo, irmãos. Que ele aciona muitas das vezes setas inflamadas que nós não conseguimos enxergar. E as setas vêm de maneira direta. Ele não usa canais, ele age de maneira direta. Você já pegou, irmão, se pensando muitas das vezes, em situações críticas da sua vida. É como se tivesse duas vozes na sua cabeça. Uma voz mandando tu tomar decisão precipitada. Mostrar que tem razão. Ir até alguém. Sumir de casa. Agredir alguém verbalmente em casa. Mudar até a forma de falar com o teu marido, com os teus filhos. Só que ao mesmo tempo tem a outra voz, o Espírito Santo lá. Vigia, não faz isso. Eu estou usando essa linguagem para vocês entenderem que o mundo espiritual está em pleno dinamismo. Às vezes, irmãos, você está numa situação de pressão tão grande que vem uma voz, que a voz, na medida que a voz vem, é como se você automaticamente ouvisse e já fosse fazendo. Por causa da pressão que é forte. Meu Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão sendo conduzidas por uma voz que não é de Deus. E tu sabe o que é contigo? Porque o que tu está fazendo está atrapalhando o teu avançar em todos os sentidos. Mas, Thales, como é que eu sou conduzido por essa voz? Quando você se deixa esfriar espiritualmente. Quando você se passa a ser conduzido pela voz. Ouvir, irmãos, todo mundo ouve. O inimigo, ele fala para lhe manipular. Outra coisa é conseguir lhe manipular. Porque a Bíblia diz que o espiritual, ele discerne tudo e discerne bem. Quem ora, discerne e não é manipulado. Só que quem vem para a igreja na terça, na quinta-feira, no domingo, se confia na gravata, no paletó, no cabelo longo, na saia no joelho, no pé, aquela agonia toda, na verdade, na Santa Ceia, e não vive uma vida diária de busca a Deus, dá ouvido à voz de Satanás e é conduzida por ela. Porque não é só ser crente aqui,
É muito mais ser crente fora das paredes de Nova Aurora. Você tem que receber a unção aqui para transbordar lá. Não é apenas se encher aqui. Não, Deus quer que você receba aqui para não ser manipulado. Porque a força do inimigo é grande sobre a vida daquele que está frio espiritualmente. Mas Thales, eu dou glória a Deus. Eu sou batizado com o Espírito Santo. O que é que te impede de esfriar? Às vezes tu pode falar línguas estranhas, mas está seco. Tu pode estar cantando, mas está seca. Aí, por isso que muitas das vezes, irmãos, quando acontece uma coisa, a gente fica, meu Deus, eu não esperava. É assim ou não é? Porque começa pouco a pouco. Não tem nada a ver não tem nada a ver não. Aí vai passando o tempo. O inimigo sabe de promessas que Deus já fez por intermédio dos seus instrumentos. Por intermédio da palavra falada, pregada, ensinada, exortada, aplicada. Ele sabe. E ele sabe que o que Deus fala, ele materializa. Por isso que ele vai tentar impedir. Através de que, Thales? Diretamente. Através de sua voz. Eita, meu Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui que não pense que não foi ninguém que me disse. Olha, irmão, pregue isso, diga isso. Nem pense, eu vou dizer porque é o Espírito que está mandando, que acredita diz amém. Você já me conhece, eu prego aqui há mais de 6 anos, irmãos. Quase 6 anos. Visitando os trabalhos de oração com o irmão Leonardo por aqui. Tem pessoas que estão dentro dos departamentos, sendo canais de vozes do diabo. Vamos diretamente, Thales, ao ponto. Você que é fofoqueira, você é canal de Satanás. As irmãs, eu respeito as irmãs, mas eu tenho que falar o que Deus mandou. Quem está entendendo? Aí eu tenho um coque na cabeça. Você pode ser pré-histórica. Do tempo dos dinossauros aqui em Pedra de Fogo. Você pode ser crente há 300 anos. Você pode ter recebido com Navigre no Belém do Pará, no porto do Belém do Pará. Mas se você não vigiar, você dá lugar a Satanás. Mas hoje Cancão vai receber fogo hoje, porque Deus vai te fazer avançar. Cadê os guerreiros aqui em Nova Aurora para levantar a mão e dar um brado de vitória aqui? Tem ação no mundo espiritual sendo quebrada aqui nesta tarde. Xaramai chocomandácia. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Grupinho no WhatsApp, né? Às vezes bota assim, mulheres guerreiras. Mas é o que? Mulheres fofoqueiras. E o pior, viu? Tem até hino lá. Às vezes bota até o hino, né? Ai, mas vai cantar esse hino aqui hoje, né? Mas não é todas as irmãs do conjunto, não. É só o grupinho, viu? É só o grupinho. Aí depois que mandam o hino do conjunto, olha, mas iremos solar esse hino hoje. Iremos cantar esse hino hoje. Alguém mandou, né? Aí embaixo coloca, tu visse. Tu soubesse. Eu acho. Aí tem uma que está mais endemoniada e diz, eu tenho certeza. Eita, Jesus de Nazaré. Jesus só fala porque acontece. Eita! Deus está vendo tudo, viu? Salmo 139, para ter respaldo bíblico. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes os meus pensamentos.
Eita, que vai ter grupo hoje, nego vai estar excluindo grupo e tirando gente de grupo. E tu tem cuidado, porque tu nem tá imaginando, às vezes tu nem, na tua ignorância, tu nem sabe que tu tá naquele grupo, não é verdade? Quem sabe hoje, quando tu chegar em casa, vai... Gente, fulana tirou você do grupo. Eita, meu Deus. Eita. Eita. Agora eu vou para os irmãos que estão entendendo. Por que essa pessoa agiu assim? Porque o inimigo agiu diretamente, aproveitou a brecha da frieza espiritual, está manipulando. Diga comigo, cuidado com a manipulação espiritual das trevas. Quem está entendendo? A irmã Jaqueline tem um timbre de voz, não é verdade, irmãos? Tem um timbre de voz. A nossa irmã que canta tem outro timbre de voz. A irmã Socorro tem um timbre de voz. A nossa irmã que deu a palavra tem um timbre de voz. Ninguém é igual. A gente não vai agradar todo mundo não, viu? Mas em Montadas eu nunca fiz nada para ninguém de mal. Mas o inimigo é. Eita, meu Jesus, me ajude. Às vezes a pessoa tem um ranço, o inimigo injetando. A pessoa fica com um ranço. Meu Deus, não me desce, não me desce. Não me desce. É o inimigo, irmãos. E você, como uma mulher espiritual, como um crente espiritual, você tem que entender isso pelo Espírito. Porque se você não entender, você vai se afastar daquela irmã. Você vai terminar gerando um problema, um conflito entre famílias. Às vezes a família é grande, você pode gerar um conflito na igreja. Então Deus está nos dando uma capacidade de avançar, banhada no discernimento hoje. Porque às vezes você sabe que a pessoa está falando mal de você, mas quem tem o Espírito Santo, irmãos, faz o quê? Oh, minha amada, a senhora faltou o trabalho de oração terça-feira. Não é assim, irmã Adriana? Faltou o trabalho de oração na quinta-feira. Não é assim, irmãs? Não é assim, irmãs? E você sabendo, toda lapiada nas costas. Mas quando vem, abraça, apresenta, não é verdade, irmão? Está ali a nossa irmã, uma grande mulher de Deus. E ela dá aquele sorriso e você sabe, meu Deus, tem misericórdia naquela terra. Mas tu estás fazendo a tua parte. Tu és crente, tu age diferente. É por isso que Deus tem te feito avançar, porque tu olha as coisas com a visão espiritual. Eita, meu Jesus, tenha misericórdia. E quando toca nos teus, aí é que a visão espiritual tem que ser aguçada. Porque o calor de mãe, irmãos, quando toca nos seus, parece que ele aumenta 10 vezes mais. É igual a fornalha de Nabucodonosor, não é verdade, irmão? Porque às vezes quando não afeta você, afeta o que, irmãos? Os filhos. Para lhe desequilibrar. E você tem que entender, não, eu vou avançar. Quem repete comigo assim, diz assim, eu vou avançar. Então você vai ter que ter um discernimento espiritual, que o inimigo está manipulando pessoas para afetar os teus, porque não consegue te desequilibrar, porque tu estás enraizado, enraizada. Aí às vezes quer tocar nos teus porque percebe que você tem aquele apego, aquele zelo, aquele amor, aquele carinho, aquele afeto. É mãe, é pai, é irmão. Eita, que Deus está falando com o crente aqui. Mas Deus vai te dar, irmãos, nessas horas, um controle tão grande, que até o teu sangue quando subia, quando aquecia, tu vai ver e o sangue não vai mudar, a pressão não vai aumentar. É o que Deus está mandando falar aqui em Nova Aurora nesta tarde. Recebam, porque eu sinto Deus tratando conosco aqui. Tua pressão não vai mais se alterar, porque tu tens ficado sufocado e sufocada com algumas coisas. A arritmia cardíaca aumenta, porque tem alguém tocando nos teus. Mas tu entende que Deus ele controla a arritmia cardíaca? Aí algum está dizendo, que arritmia? A batida do coração vai ser controlada, mulher? A batida do teu coração na hora vai ser controlado.
Tu não vai ter derrame, não vai ter AVC por causa desse estresse. O inimigo não vai conseguir, por intermédio dos teus, te fragilizar, porque Deus está te dando hoje equilíbrio. Recebam da parte de Deus. Eita, equilíbrio. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Fecha os teus olhos agora por alguns segundos, os obreiros também, do púlpito, a portaria da igreja. O Espírito me disse assim: Thales, eu estou dando equilíbrio para os espirituais, para não se desequilibrar diante das afrontas diretas do diabo. Receba nesta tarde equilíbrio para avançar. Avançar. Eita, eixe. Entrovaçou, chovia. Deus vai afastar pessoas de perto, porque estão sendo manipuladas para impedir o teu avanço, com palavras negativas. Você vai avançar. Eu vim para profetizar que nesta tarde você vai avançar. Eu estou recebendo a mensagem. Mas Deus tem vários tipos de vento. Mas eu quero falar sobre dois ventos: o vento que leva e o vento que traz. O vento que leva, afasta. E o vento que aproxima. Mas rapaz, ele conhece a minha casa, a minha intimidade, e está comigo há muito tempo. Mas tu já percebeste que o inimigo usa a boca para trazer a palavra negativa? Rapaz, vai inventar um trabalho daquela festividade de varão, não vai dar certo, não vai vir ninguém. Tu vai inventar de fazer um trabalho de evangelismo no domingo à tarde, 2 horas, tu tá vendo que o sol está quente, não vai dar ninguém. E é a pessoa que está junto com você, ó, há tempo. Não chega para te animar, para te motivar, é só para atrapalhar o avanço. Mas chegou o tempo de Deus para isso. Porque Deus sabe o coração de crentes que estão aqui querendo: Senhor, queremos mais. Às vezes você quer fazer mais na obra, quer fazer mais num congresso, quer fazer mais numa festa, quer fazer mais no trabalho, quer animar as coisas, e sempre tem uma pedra, é aquela agonia. Parece que o negócio não anda, é igual um moinho de milho enferrujado. Você vai aquela força e faz peso e faz força, e o negócio não vai, porque sempre tem alguém que pesa com palavra: não vai dar certo. É gente com mente escrava, miserável, mente crioula, que não entende que o céu é grande para liberar coisa grande. Mas Deus está dizendo para ti: eu vou afastar de perto, porque eu dei tempo para se ajeitar, para se converter, e não aproveitou. Mas eu vou afastar, não vai se perder, mas permanecer no teu ciclo de amizade não mais vai permanecer, porque está atrapalhando o teu avanço. Recebam esta palavra de Deus esta tarde: o vento de papai vai soprar. E para trazer, vai trazer o quê? Vou falar uma coisa aqui tão interessante, irmãos. Eu não sei se você conhece essa irmã do seu lado aí. Não sei se você conhece ela. Você pode perguntar o nome dela? Pergunta o nome dela. Qual é o seu nome? Se você já conhece. Se você não conhecia, está conhecendo agora. Se conhecia, amém. Mas independente do conhecer e não conhecer, o céu conhece. Onde é que eu quero chegar, meu Jesus? Às vezes, quem é para te ajudar, está no mesmo lugar, só que está distante.
E se você parar para pensar, você passa e às vezes perde a oportunidade de despertar um talento naquela irmã, naquele obreiro. Porque às vezes não dá crédito. Está ali direto, não é, irmão? Mas como é que alguém vai revelar os seus talentos ou mostrar os seus talentos se não tem oportunidade? Meu Deus, é para todo mundo aqui, é para dirigente, para vice-dirigente, para todo mundo, para crente, não crente, todo mundo. Para mim também, para aprender a ser mais crente. Diga amém, meus irmãos. É a palavra do pregador também. Às vezes a gente passa, né? Pai do Senhor, irmão, amém. Pai do Senhor, meu amém. E nunca deu oportunidade. Rapaz, eu vou investir. Não é verdade? Porque a gente só quer tudo pronto. Né? A gente só quer tudo pronto, a gente não quer trabalhar as pessoas, não é verdade, pastor Vicente Borges? A gente não quer muitas das vezes, porque nós somos humanos. Isso é fato, irmão, é fato. Porque a gente quer pegar o pronto. Eita, aquela irmã é uma bênção, eu vou trazer para perto de mim. Mas é aquela que você nem deu oportunidade, porque você não trabalha nela. Né? E às vezes é uma pessoa crente, fiel a Deus, respeita o marido, ora por você de madrugada, pelos teus filhos. Está ali, meu Deus, visita a tua filha, visite ela, os seus filhos. E fica ali, vem para o trabalho, às vezes congrega, participa da mesma comissão, canta. Mas está ali sem função, sem responsabilidade. Aí Deus está dizendo, eu vou trazer à tona os meus. Eu vou mostrar com quem eu tenho um negócio por esses dias. Você, mulher, te prepara, porque Deus tem promessa de trazer você para o meio dos grandes. E vai trazer. Porque enquanto alguns que não são fiéis estão nas cadeiras, tem alguém fiel no pasto, matando urso, leão, tocando harpa. Te prepara para receber a visita do sacerdote na casa. Alguém vai te chamar e você não pode negar. Eu vou com óleo na cabeça de crente aqui nesta tarde em Nova Aurora. Recebe. A promessa vai se cumprir na tua vida ainda este ano de 2025. Deus vai te aproximar de alguém, uma serva ungida, um servo ungido, para tu ajudar. E tu aproveita, ajuda, soma, carrega as cargas, sustenta ele na oração, porque Deus sabe da necessidade da obra. Eita. Eita. É tarde de apresentação para quem está escondido. É Súria. Olha Deus despertando em ti o talento. Olha Deus despertando em ti o dom. Ah, eu não sei falar, tu vai ter habilidade para falar. Eu tenho medo de ser secretária. Te prepara, porque tu vai ser uma ótima secretária. Eu tenho medo de ser dirigente. Deus vai te levantar, porque a promessa, Ele vai te colocar no lugar. Mas seja crente fiel a Deus e não permita que Satanás manipule a sua mente. Recebe de Deus este despertamento de dor nesta tarde. Eita! Meu Deus, o clima está tão bom, irmãos, que a gente pregava até 12 horas hoje. Eita. Eita. Irmãos, eu estou sentindo azeite quente correndo aqui. Eu estou sentindo azeite quente correndo aqui em Nova Aurora. As irmãs de Cupissura recebem esse azeite que desce sobre vocês. O inimigo não queria que as senhoras viessem nessa caravana para hoje, para esta tarde não, mas o céu manda te dizer, pastor Vicente Borges, meu socorro, que Deus já começou no mundo espiritual em Cupissura a operar uma obra de avivamento naquela terra.
obras de feitiçaria para travar, obra de cobiçura, palavras de maldição contra o ministério de cobiçura não vão prevalecer, porque Deus tem levantado colunas naquele lugar. Recebam esta palavra, porque vai ter mover de Deus mais poderoso na terra, Deus o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mais tarde não tem como avançar, eu estou doente, eu tenho enfermidade. Quantas mulheres de oração, irmãos, que trabalham há anos no trabalho de oração. E às vezes vem acometida de enfermidade para a obra. Mas não deixa de dirigir o trabalho. Eita. Uma irmã chamada irmã Lucineide, saudosa irmã Lucineide, dirigente do ciclo de oração, Jesus usava ela na cura. E ela foi um dos instrumentos que Deus usou para curar o meu irmão mais novo, de uma alergia crônica. Na época fazíamos campanha de oração e fomos para o trabalho de oração. À tarde, meu irmão todo patacado de alergia, magro, pai gastando muito dinheiro com ele, não podia comer nada, tinha alergia, reação alérgica. Glória a Deus. Quando menos espera, disse, vamos para o trabalho de oração, e a gente sempre ia, mas nessa tarde foi diferente. Sabe aquele dia que o céu está escancarado? Que no hino da harpa a gente já começa a falar línguas estranhas, não é verdade, irmãos? E a gente precisa ser assim. Quem diz amém, meus irmãos? Aí Deus toma o irmão Lucineide no trabalho de oração, aponta o dedo do meu irmão, muito novo, 7 anos de idade, chama ele, vem, quando fica no subpúlpito assim, Deus tomou ela assim, estou passando no teu sangue assim a minha mão, estou tirando de ti toda toxina no teu sangue, estou te dando saúde. Tu crê que Jesus cura hoje? Só que muitas das vezes Deus te usa para curar pessoas e permite que você esteja doente. E é onde eu vou chegar. Para você ter noção de que Deus trabalha da maneira que Ele quer. Aquele dia a mãe pegou os comprimidos que ele tomava, aquela agonia toda e disse, creu na palavra. Jesus disse que cura. Ela pegou o comprimido e jogou no lixo. Ele não podia comer nada, nem cuscuz com ovo ele podia comer. Meu Deus. Eu só sei, meus irmãos, que o som falhou e a gente vai continuar pregando. Voltou, glória a Jesus. Mãe pegou um prato de cuscuz com ovo. Vai falar com alguém essa mensagem, viu?
E disse: meu filho, coma, porque Jesus disse que curou e vai curar você. Você vai comer e não vai ter reação extra. Irmãos, o menino comeu e nunca mais parou de comer cuscuz com ovo. Está hoje mais forte do que eu, desse tamanho, forte e gordinho mesmo, é gordinho, viu? Foi curado. Diga amém, meus irmãos. Só que irmã Lucineide teve câncer na cabeça. Dirigente desse coração. Mas eu duvido você ir visitar a irmã Lucineide. A irmã Lucineide está dizendo, murmurando contra Deus, murmurando contra a igreja, murmurando contra o pastor. A irmã Lucineide cantava no leito de morte. Sabe por quê, irmãos? Porque ela tinha um alvo para alcançar. Jesus guardou ela. Uma das melhores dirigentes de oração que eu tive na minha vida na época do sítio. Jesus guardou por enfermidade. Mas ela não perdeu a família e não perdeu o céu como seu alvo. O que eu quero falar com esse ponto sobre alcançar para a gente orar? Porque Deus é Deus de mistério. Ele tratou com Jó de uma maneira muito complexa. Porque Ele é Deus, Ele trata como Ele quer. Só que qual é o nosso dever? Murmurar? É reclamar contra Deus? Não, irmãos. Nós aprendemos que temos que esquecer. Nós aprendemos que temos que avançar. Em duas vertentes. Eu tenho que esquecer. Deus utiliza pessoas como manipulação. O inimigo age diretamente. Mas eu tenho que entender que eu tenho que alcançar. Eu avanço para alcançar. Eu tenho propósito. É complexo, a vida de Jó foi complexa. Só que Jó 14:7 diz o que, meus irmãos? Ao cheiro das águas. Eita Deus. Eita, tu crê que tem cheiro de água chegando? Eita, irmãos, eu sinto uma graça de Deus. Ao cheiro das águas, a árvore que nem raiz tinha mais, até o tronco já estava só o pó, vai começar a florescer de novo. O que é isso, Thales? As fontes dos mistérios de Deus estão sendo abertas para nós aqui nesta tarde. Eu vou dizer para a gente, vamos fechar logo a Bíblia para a gente orar, porque tem coisa para Deus fazer aqui. Fontes dos mistérios, tu acredita nisso? Coisa que tu não estava entendendo, que Deus vai começar a te comunicar, te explicar, te dizer o que está acontecendo, de que maneira foi, qual o propósito daquilo, porque Ele está vendo que tu estás focando no alvo. Diga comigo, alcançar. Diga comigo bem forte agora, esquecendo-me, avançar e alcançar. Agora diga para você não esquecer, diga comigo, esquecendo-me, avançando e alcançando. Fiquemos em pé nessa tarde rapidamente, meus irmãos. Meu Deus. Jesus cura sopro no coração, da coração novo. Irmãos, nós iremos guerrear, irmãos. Eu vou guerrear com as senhoras hoje. A gente vai orar. Mas sabe qual é o primeiro grupo de pessoas que eu vou chamar aqui na frente? É quem precisa esquecer. É o que Deus está mandando. Tem cargas que você está carregando até hoje, que você precisa esquecer disso. Da dor, da pressão, do sofrimento, da humilhação, da vergonha. Sai do seu lugar rapidamente e vem receber cura espiritual hoje aqui. Venha para cá. Venham rapidamente. Podem vir, tem mais. A fonte de mistério está aberta. Não para de dar glória, não. Aleluia. Se as irmãs puderem juntar a cadeira aí para facilitar, eu agradeço as irmãs. Vocês são bênçãos, essas cadeiras de plástico. Que vai vir mais gente, irmãos. Esse trabalho de Nova Aurora não foi marcado de forma aleatória, não. Foi Deus que marcou esse trabalho aqui. E só veio quem Deus quis. Teve gente que se programou, disse que vinha e não veio. Isso, mulher de Deus, já chore. É a unção de cura do Espírito na tua alma te visitando aqui. Olá, macanduru, vassouri, candaramá. Haramasso prefatuxadá.
Dentro eu faço comando face até me por fanta camandashi. Entro no Venécia plástico minesse. Entre lo fosse camassoviana. Estou curando, 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 curando nesta tarde. Estou tirando as cargas pesadas. Estou tirando os medos, os traumas. Entre a canto. Eita, como tu estás aqui. Visite a tua serva, meu Deus. Visite ele, visite ela agora. Cenas traumáticas. Ansiedade. Uma vida perturbada, Senhor, por cargas do passado que se carrega até hoje. Traições, humilhações, vergonha. Vai apagando hoje, nesta tarde. Nós te clamamos, Senhor, estamos reunidos em tua casa para clamar. Que a força do inimigo sobre as coisas passadas não prevaleçam sobre a vida das tuas e dos teus nessa tarde. Vai quebrando, vai desfazendo, vai desarticulando. Quem é de guerra, estende as mãos comigo para guerrear. Estende as mãos comigo para guerrear. Nós iremos sair daqui clamando. Aracanto toshetela maracanto ramanácia. Tu não irás morrer, mulher. Essa vontade de sumir, de morrer, pedindo a Deus para que te leve. Diz o Espírito, eu ouvi quando tu disseste isso, eu não vou te levar, ainda não é o tempo, eu vou te tratar para te usar, diz o Espírito, recebe. O espírito de morte está batendo em retirada da vida de muitos. O arco dos fortes foi quebrado em Nova Aurora. E os que tropeçavam foram cingidos de força. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Te levanta, anda e sobe para Siló. Porque Samuel vai nascer, tu não vai morrer. Eita, avança. Eita, irmãos. Deus está fazendo o crente esquecer. Eita, o luto que incomoda o teu coração. Tu não saraste ainda do luto. Recebe agora um abraço e um preenchimento na tua alma do Espírito, recebe. Aonde há espaço, o Espírito começa a preencher. Irmã Ziza, tem fogo de Deus aqui no trabalho de Nova Aurora. Irmãs dirigentes, tem fogo de Deus aqui entre nós. Olha as brasas acesas, Jesus está curando. E se Deus mandar tu orar por alguém, ora. Se Jesus mandar tu abraçar alguém, abraça. Nós estamos aqui no feriado e quando o mundo está aí se perdendo, dando pinote lá fora, nós estamos hoje clamando e entrando numa dimensão espiritual diferente. Clama porque Ele está te fazendo esquecer. Irmã Jaqueline, prepara o hino aí, canta aí. Eu só quero adorar enquanto a gente vai clamar aqui nesta tarde. Entra, satacama da chorabahai. Olha tu voltando para casa diferente. Olha tu colocando o pé na tua casa diferente. Vai se esquecer. Eita. Alguém vai dizer o que é que houve? É porque o fogo do Espírito te fez esquecer.
Mas mãe, a senhora está diferente, é porque o Espírito me fez esquecer. Mas mãe, a senhora mudou o semblante, é porque o Espírito te fez esquecer. Recebe! Entre a sombra, canto, compra, taca, tuca, tata, pra. Isso, mulher, libera! Libera! Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca! A casa está cheia de glória e cheia de gente. Mas aonde tu estiver, tu pode ser batizado agora. Vai. Eita, meu Deus do céu. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Os obreiros estendem as mãos para cá. É fogo de baixo e fogo de cima. Ixi, que me tia sica lamana. Oi. Meu Deus. Em mim. Adora Jesus. Não deixa o fogo se apagar nesta tarde. Não deixa o fogo se apagar. Meu Deus. Eita.